Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Quero dizer para a igreja que eu me encontro muito feliz em estar aqui nesta casa, com um povo que está fazendo de tudo para ir morar na glória. Eu quero pedir perdão à igreja pelo nosso atraso. É porque nós estávamos hoje durante a tarde pregando num culto lá no Jardim Esperança, um lugar longe. E saímos de lá, fomos para casa e rapidinho trocamos de roupa e viemos para cá. Porque nós temos que ter compromisso com a palavra do Senhor. E eu quero dizer, que louvor maravilhoso que nós acabamos de ouvir agora. Que voz ungida. Eu já ouvi esse hino várias vezes, mas agora ele tocou profundamente ao meu coração. Eu quero dizer para a igreja que o Senhor Jesus, ele se faz presente aqui. O Senhor Jesus, ele tem um recado para mim e para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E nós vamos nos ser breve. Eu quero deixar aqui para a meditação da igreja, no livro de Neemias. Desde ontem o Senhor, ele vinha falando ao meu coração. E eu falei: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, que eu seja apenas um instrumento teu. E eu quero dizer uma coisa, igreja: tudo que vocês pedirem ao Senhor, se tiver no coração dele, ele vai vos atender. E será segundo a vossa fé. Somente creia e vocês verão a glória de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 1, que diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia nenhuma brecha, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quantos nesta noite pode dar glórias ao Senhor Jesus? Aqui a palavra do Senhor, todos já devem conhecer a passagem de Neemias. Só que a interpretação da palavra do Senhor, ela se renova a cada instante. Não a palavra, porque a palavra, ela permanece. Mas do jeito que nós interpretamos, ela vai se renovando a cada instante. Diz a palavra do Senhor, igreja, que Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Neemias, ele foi indicado para ser um homem do braço direito daquele rei. E diz a palavra do Senhor que Neemias, tudo que aquele rei pedia, tudo que aquele rei mandava, Neemias, ele estava ali pronto e disposto a obedecer. Antes de alguma coisa chegar até as mãos daquele copeiro, passava primeiro pelas mãos de Neemias. Neemias, ele era um homem de confiança. Se porventura tivesse alguma coisa envenenada para aquele rei, quem morreria seria Neemias. E diz a palavra do Senhor que ali Neemias, ele tentando, procurando agradar aquele rei, procurando fazer a vontade daquele rei, igual a mim e a você. Nós estamos a cada dia tentando e procurando fazer a vontade do Senhor. Muitos têm dito assim: eu faço a vontade do Senhor. Eu tenho feito a vontade do Senhor. Igreja, é tão difícil fazer a vontade do Senhor. É tão difícil você permanecer ali do jeito que Deus te chamou. Sabe por quê? Porque tem brechas, há afrontas do adversário, há inimigos que vêm a todo momento lançando seta para nos atingir. E nós estamos sempre pedindo ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda a continuar te servindo.
Porque se não fosse, igreja, a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do meu Senhor, vocês não estariam aí sentados. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu hoje não estaria de pé. Porque nós estamos tentando a cada momento fazer a vontade do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Patrícia. Eu sou do Rio de Janeiro. Só que o meu esposo ele é militar. E o Senhor ele tem usado o trabalho do meu esposo para que nós levássemos a palavra do Senhor. Nós moramos no Rio de Janeiro há bastante tempo. Em 2006, o Senhor levantou os nossos pés, nos ungiu a missionária e falou que através do trabalho do meu esposo, grandes coisas e grandes lugares o Senhor ele iria nos colocar. E dali do Rio nós fomos para Roraima. Ficamos ali no meio dos índios, andamos, fomos para a Venezuela, fizemos tudo para tentar agradar o Senhor. E no tempo determinado por Ele, Ele levantou os nossos pés dali e nos trouxe até aqui, Fortaleza. E aqui nós estamos desde 2010 até o horário, o momento e o tempo que Ele permitir. E não por isso que eu digo, igreja, nós todo momento estamos tentando ser fiel ao Senhor. E Neemias ele era fiel àquele copeiro. Só que um belo dia, Neemias ele ouviu falar sobre a cidade lá de Jerusalém, né, daqueles muros, cidade aquela onde a família dele já havia sido sepultado. E diz a palavra do Senhor que chegou para Neemias um irmão em Cristo chamado Anani. Ele informou para Neemias que a cidade tinha sido destruída. E aquilo ali muito afetou o coração de Neemias. E Neemias começou a imaginar o que ele poderia fazer para poder chegar até aquela cidade. E diz a palavra do Senhor que com sabedoria, Neemias ele fez o quê? O coração dele desejaria estar ali, lá naquela cidade, para estar fazendo algo pelaquele local. Só que ele não poderia ir. Se dependesse dele, ele largaria tudo que ele estava fazendo para poder ir até aquela cidade. Só que Neemias, ele tinha embaixo do céu, ele tinha uma pessoa a qual ele tinha que prestar tudo que acontecia na vida dele, ele tinha que falar com aquele rei. Só que Neemias estava com medo de chegar para o rei e pedir ao rei autorização para que ele fosse até aquela cidade. E o que Neemias fez? O coração dele sangrando, Neemias triste pelaquela situação, querendo ir até lá, mas não sabia como fazer para chegar até lá. O que Neemias fez? Ele foi orar. Neemias ele orou. Neemias ele foi tapando as brechas. Neemias ele começou a fazer um propósito com o Senhor. Neemias ele jejuou. Neemias ele ficou em espírito de oração. E ele pediu ao Senhor que tocasse no coração do rei, para que aquele rei pudesse sentir aquilo que ele estava passando, para que ele não pudesse chegar ele mesmo até aquele rei. Igreja, eu quero dizer uma coisa. Quando você está com o teu coração voltado para a obra, quando você está com o coração voltado para Jesus, você ora, você pede, você clama, você faz jejum, você ora, você entrega todos os problemas nas mãos do Senhor e Ele atende. Mas para isso, é necessário eu e você começarmos a tapar as brechas agora. Irmã, que brecha é essa? Pode ser a brecha da incredulidade. Pode ser a brecha do eu, porque hoje em dia nós vemos muito crente com eu aflorando, gritando, saindo de si, eu posso, eu faço, eu prego mais, eu louvo mais, eu faço melhor do que aquele. Se me der oportunidade, eu faço assim, assim, assim. Nós não fazemos nada. Quem é na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que fazer o que? Começar a tapar a brecha aí. Aquilo que está impedindo eu e você de termos uma comunhão sincera com o Pai. Nós temos que começar
começar agora a pedir ao Senhor, se nós não sabemos o que é, pedimos ao Senhor direção e Ele fala. E Neemias, ele foi correndo primeiramente tapar a brecha. Ele foi orar, porque ele sabia que se ele mesmo chegasse até aquele rei e pedisse, o rei não deixaria. E ali ele continuou orando e continuou pedindo, e ele cria que o Deus dos exércitos, o Deus da providência, iria fazer algo em seu respeito. E diz a palavra do Senhor que um belo dia ele orava. Um belo dia aquele rei, ele servindo o rei chegou até ele e perguntou: Neemias, por que está triste? Por que você está com essa aparência triste se você não está doente? E quando o rei falou aquilo, Neemias sentiu no seu coração que era a resposta de Deus. Porque Neemias pediu para o Senhor tocar no coração do rei, para que o rei percebesse a situação a qual ele estava passando, para que ele pudesse entrar no assunto. E diz a palavra do Senhor que Neemias chamou o rei e falou: não, rei, está acontecendo assim, e contou a história para o rei. Igreja, tem situação da minha e na tua vida que é necessário nós lançarmos tudo que está dentro do nosso coração para o Senhor Jesus. Não devemos procurar A, nem B, nem C, sabe por quê? Porque se Deus não resolver, ninguém mais vai fazer. Se Deus não for por você, o vizinho, o irmão, o colega não vai fazer se Deus não permitir. E Neemias, ele foi contar aquilo que estava passando. Uma certa feita, igreja, eu lá em Roraima, numa luta, numa tribulação, eu peguei o carro e saí na rua sem destino. E eu olhei para o céu, eu falei: Senhor, Tu sabe tudo que está acontecendo na minha vida, mas eu vou lhe contar. Eu vou lhe contar de novo, porque eu quero que o Senhor ouça da minha boca o que está acontecendo. E ali eu falei para o Senhor: Senhor, está acontecendo isso. Senhor, a minha vida está assim. Senhor, a saudade está gritando dentro do meu coração. Senhor, só Tu pode fazer alguma coisa. E fui contando. E com o passar dos dias, eu comecei a ver a mão do Senhor. Com o passar do dia, eu comecei a ver a providência do Senhor. Porque, igreja, eu quero lhe dizer uma coisa: tem pessoas que pedem para ser missionários, para pregar na África, para pregar fora do Brasil, quando o nosso vizinho está precisando ser evangelizado. Quando alguém de dentro da nossa casa está precisando ouvir a palavra do Senhor, e nós estamos querendo voar para fora do Brasil. Primeiro vamos fazer a obra. Primeiro vamos pregar aqui aonde nós estamos. Vamos dar testemunho daquilo que nós vivemos, aonde nós formos passando. Porque se for da vontade do Senhor, Ele vai levar. Mas primeiro, o Senhor, Ele vai trabalhar na minha e na tua vida. O Senhor, se você não tiver condições, Ele vai usar quem tem para fazer com que o ID dele seja feito. E o Senhor falou para mim, em 2006, tá vendo a tua família? Tá vendo a tua parentela? Foi bom até aqui. Vou eu levantar os teus pés. Tu vai largar todo mundo aqui. E tu vai para um lugar seco. Tu vai para uma terra onde sua mãe não vai poder estar junto contigo. O teu pai também não vai poder estar. Os teus amigos não estarão lá. Só estarão você, o seu esposo, seus filhos e a pessoa principal, eu. O Senhor falou: e não murmure e não reclame. E ali nós fomos. E quando chegamos ali, a primeira casa que eu fui, uma conhecida da casa a qual eu comprei, me levou numa oração. E chegando ali, pastor, aquele homem olhou para mim e falou: irmã, eu vou lhe dizer uma coisa. A irmã está para ficar aqui quanto tempo? Eu falei: irmão, o Senhor me mandou para cá para ficar. O homem falou que pelo quartel da aeronáutica nós ficaríamos aqui 2 anos. Mas nós estamos na dispensação do Senhor. Ele falou: irmã, eu vou lhe dizer uma coisa. O tempo que a irmã permanecer neste lugar, se a irmã permanecer crente em Jesus Cristo, a irmã pode ir para qualquer lugar. Porque esta terra aqui é terra que mata profeta.
Só que eu não fui enganada, porque o Espírito Santo de Deus já havia falado ao meu coração. E ali nós passamos por situações que eu queria ir para a igreja e não tinha como. Nós tínhamos um carro, eu falei uma vez para a irmã, que aquele carro o povo chamava de Abraão, porque ele vivia pela fé. Eu me arrumava e ia pregar nas igrejas, quando chegava no meio do caminho o carro parava. Eu largava o carro no meio da rua e ia a pé. E ali o Senhor sempre usando pessoas para nos abençoar, porque Ele queria e Ele precisava dar continuidade na obra dEle. O que eu quero te dizer, que se você não quiser fazer a obra do Senhor, Ele vai levantar outra pessoa e a obra dEle vai dar continuidade. Eu e você, nós somos insubstituíveis, nós não somos insubstituíveis, nós temos pessoa para nos substituir. Se você não quer, o Senhor Ele tira da onde Ele quiser para poder mandar ir, porque Ele vai fazer. E diz a palavra do Senhor voltando, que ali Neemias foi e contou a situação dele para aquele rei. E aquele rei, o rei Artaxerxes, chegou para ele e falou: Neemias, você precisa de quantos dias? Quantos dias você precisa para ir até lá e voltar? E diz a palavra do Senhor que ali eles começaram a se reunir para poder ver qual era o veredito que ia ser dado. E o Artaxerxes falou para Neemias: eu vou mandar você ir. E eu ainda vou te dar uma carta para que você tenha passe livre por onde você passar. E ninguém vai te parar. E Neemias, ele se agradou, ele se alegrou, o coração dele ficou regozijando de alegria, porque ele viu a mão do Senhor ali. E diz a palavra do Senhor que Neemias, ele foi. Olha como é que Deus, ele é tremendo. Deus, ele, quando ele tem um negócio com o homem, ele não somente manda o homem ir, como ele manda pessoas para poder ir junto com ele, para ele dar a carta de livre acesso, para ninguém parar a tua caminhada. É assim que o Senhor ele faz. Quando ele manda, ele garante. Quando ele fala, ele garante. Quando ele promete, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Quando ele diz que vai salvar, ele vai salvar. Quando ele diz que vai trazer, ele vai trazer. O que o Senhor fala é decreto e ele cumpre. E diz a palavra do Senhor que Neemias foi. Imagina a alegria que estava no coração de Neemias por ir, só que a tristeza por saber como estava aquela cidade. E diz a palavra que Neemias, ele foi, ele levou um povo junto com ele, e ali ele começou a reconstruir o muro. O que quer dizer reconstruir? Quer dizer que já havia, só que foi derrubado. Eu não sei qual é o muro da sua vida que veio abaixo, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor vai lhe ajudar a você ficar de pé. O Senhor, ele vai segurar nas tuas mãos e ele vai te ajudar a você se levantar, porque é promessa dele. É promessa dele exaltar o povo dele aqui na terra. E Neemias, ele foi àquela cidade, quando ele chegou lá, ele viu aquilo tudo destruído. Ele viu uma destruição só. E ali ele começou a se entristecer. Mas ele não, em momento algum, ele murmurou e nem blasfemou. Ele levantou as mangas e foi. Ele levantou as mangas e foi reerguer aquele muro. Ele e o povo que estava com ele. Mas diz a palavra que não foi fácil. Neemias, ele estava lá, só que os muros e as portas e as janelas ainda não estavam no local. Mas Neemias já tinha construído lá. E quando Neemias estava lá, o que aconteceu? O Sambalate, os Tobias e o Gesem mandaram o recado para ele ir lá ouvir conversa fiada. O que eu quero dizer com isso? Quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, quando você se dispõe a se colocar na presença do Senhor, quando você se dispõe a ficar firme com o Senhor, os inimigos, eles se levantam de tudo quanto é lado para poder tirar você do teu objetivo, para tirar você do alvo a qual você está. Só que Neemias, ele fez o quê?
ele mandou dizer: por que desceria eu? Por que pararia eu? Por que cessaria eu esta obra e fosse ter convosco? O que eu quero dizer, não dê ouvido para conversa fiada. Não dê ouvido para disse-me-disse. Porque nós vemos muito isso nos dias de hoje. Ah, irmã, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Olha, não tem fulano. Olha, tá assim, assim, assim. Olha, não tem ciclano. Olha, tá assim, assim, assim. Olha, não tem o pastor. Tá assim, assim, assim. Não tem isso e aquilo. Não dê ouvido. Quando alguém te chamar para falar mal de alguém, fala: irmãos, vamos orar. Vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar para que o Senhor Jesus mude essa situação. Neemias, ele tinha convicção dentro da sua alma que ele iria levantar aquela cidade, ele ia reerguer aqueles muros. E ele não foi. E os inimigos não se contentaram em Neemias não ir dar confiança a ele, mandaram novamente os mensageiros. E novamente Neemias falou: eu não vou. Você tem que ter convicção do que Deus tem na tua vida. Você tem que ter convicção do teu chamado. Você tem que ter convicção do que Deus quer contigo. Não importa o que venham falar com você, não. O que importa é o que Ele falou para você. O que importa é o que o meu Deus, mesmo que a pessoa fale assim: você não é capaz. Você diz: mas quem me capacita é o Senhor. Você não pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vai conseguir. Eu já consegui em Cristo Jesus. A tua família, o teu filho não tem mais jeito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, isso que você está fazendo não vai para frente. Já foi para frente em nome de Jesus. E eu estava na minha casa, irmão, e o Senhor falava ao meu coração: diga para o meu povo não parar. Não pare. Não largue a mão do arado. Não tire as mãos daquilo que Deus prometeu e entregou nas suas mãos. Não foi o homem. Se tu tem uma obra dentro da casa do Senhor, não foi o homem que te deu. Foi o Senhor que tocou no coração dele e indicou você. Então não pare. Não tire a mão do arado, não. Porque grande será o preço que eu e você vamos pagar por isso. E Neemias, ele continuou. Ele continuou ali, e ele continuou, e aqueles inimigos não se contentaram, e mandaram de novo o recado. Porque o inimigo, ele faz assim. Ele não te ganhou na primeira, ele vai para a segunda. Ele não te ganhou na segunda tentativa, ele vai na terceira. Ele começa a ver aonde você está deixando as brechas para ele poder entrar. Só que Neemias, ele não foi. E como se só isso não bastasse, aqueles 3 enviados do cão começaram a inventar, começaram a caluniar Neemias, dizendo para o povo que Neemias estava ali, querendo fazer aquele muro, querendo reerguer aquela cidade, para ele mandar ali. Só que não era isso. Não era isso. Eu não sei o que estão inventando de você. Eu não sei qual é a calúnia que estão falando de você. Mas o que eu sei é que o meu Senhor não quer que você ouça. O meu Senhor não quer que você dê ouvido. Fique somente naquilo que Ele te prometeu. Fique somente naquilo que Ele te chamou. Porque capacidade Ele dá depois. Ele chama. Primeiro ele começa a tratar, porque ele não chama ninguém para uma obra de qualquer maneira. Se tu era no mundo, tu era nervoso, Jesus começa a trabalhar nos teus nervos. Se no mundo tudo que você fazia, você acha que vai trazer para dentro da casa do Senhor e começa a tirar. E é aí que entra o processo de libertação. Eu preciso de libertação a todo instante. Porque a todo momento tem áreas na minha vida que Jesus precisa entrar com libertação. Jesus, ele não chama ninguém de qualquer maneira. E o trabalhar do Senhor na minha e na tua vida dói. Não pensa que é fácil, não. Dói, sabe por quê? Porque depois que o Senhor Jesus tirar os carrapichos todinho, depois que o Senhor Jesus começar a te limpar, você passar pela mão do oleiro, Ele te colocar do jeito que Ele quer,
o inimigo ele não vai tirar o que Deus te deu, não. O inimigo não vai de maneira nenhuma conseguir tirar o que o Senhor te deu. A unção que Ele te deu é tua. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. Ah, aquela irmã ela não tem capacidade de estar ali, não. Se você tivesse capacidade, Deus tinha colocado você. Se Deus colocou ela, porque Deus confia nela. Então somente se contente em saber qual é o teu chamado. Porque tem pessoa que Deus tem um chamado para pregar e ela quer entregar revelação, ela quer fazer tudo, menos pregar. Tem pessoas que Deus chama para louvar e ela quer fazer outra coisa. Aí começa a se enrolar. Preste atenção, pergunte ao Senhor, o que tu quer na minha vida? Qual é o chamado que tu tem comigo? Que Ele vai te dizer, olha filha, eu quero você para isso. Eu quero você nisso. E deixa que quem você acha que não deveria estar ali, Jesus ele vai fazer ficar ou sair. E se ele tiver outro propósito, ele vai trazer de outro lugar e vai cumprir o que ele tem. Não se preocupe com a vida dos outros. Não se preocupe, não dê ouvido aos Sambalates e os Tobias. Continue levantando o muro a qual o Senhor colocou nas tuas mãos. Continue levantando aquela cidade. Porque será através de luta, será através de perseguição, será através de calúnia, será através de defamação, será através de disse-me-disse, que Jesus vai completar a obra. E diz aqui a palavra do Senhor, que Neemias, depois disso tudo, depois de não ter dado ouvido, depois de ter sido caluniado, ele completou a obra. Não foi fácil. Não foi fácil, só que Deus deu vitória a ele. Deus usou o rei para abençoar o ministério de Neemias. Deus ele vai usar alguém para abençoar o teu ministério. Deus ele vai levantar alguém para falar, vamos que eu vou contigo. Deus ele vai levantar alguém para falar, olha, você está se sentindo fraco, mas eu vou te ajudar em oração. E a mão do Senhor vai vir sobre a tua vida. Se você não tem, eu creio no Deus da providência. Ah, irmão, você não sabe como é que está a minha vida para você falar isso. Eu não quero saber. Eu quero saber, é o que Deus está mandando falar para ti. Não pare. Esse foi o recado do Senhor que Ele deu a mim para eu entregar a vocês ontem. E hoje Ele reavivou na minha mente. Diga-me, igreja, não pare. Prossiga. Está difícil. Prossiga. Ah, irmã, eu não estou aguentando. Aguenta. Aguenta, porque o Senhor, Ele sabe até onde você pode suportar. O Senhor, Ele não vai te dar um fardo além do que você pode aguentar. Vá em frente. Fale, Senhor, eu tenho procurado te servir. Senhor, então usa alguém. Ou me leve sozinho. Mas, Senhor, está aqui, toca no coração. Neemias, ele podia ter ido, mas não. Ele quis que o Senhor tocasse no coração dele. O que nós vemos muito hoje são pessoas rebeldes. Ah, eu devo só a minha vida ao Senhor. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém, não. Não, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim. É só eu e Deus. Mentira. Se você não consegue obedecer àquele que está aqui, como é que tu vai obedecer ao Senhor que tu nem vê? Nós temos aqui na terra uma pessoa ungida e consagrada pelo Senhor para poder estar na nossa vida acima de nós. E nós temos que orar ao Senhor. Aonde você quiser ir, Senhor, toque no coração dele para ele me liberar. Senhor, toque no coração dele para ele me ajudar, me abençoar, eu ir. Não faça da sua própria vontade. Tape a brecha. Continue no lugar que o Senhor te colocou. Faça igual Neemias. Chorando ou sorrindo, continue fazendo o que Deus tem mandado você fazer. E deixa que os inimigos, o Senhor junto contigo, vai se carregar de resolver. E Neemias, ele conseguiu levantar aquela cidade, aquele muro. E o nome do Senhor foi glorificado. Até aqui, o Senhor mandou eu falar. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. A gente, vendo daqui de cima, está bonito e pode ser cada vez melhor e mais lindo ainda. No próximo culto de senhoras, eu tenho certeza absoluta de que vai ser ainda mais bonito, maior frequência, porque haverá muito mais convidados em nome de Jesus. Nós queremos, neste momento, agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede, gloriosa. Agradecemos a missionária Patrícia pela mensagem absolutamente bíblica, cristocêntrica, atual, pertinente, porque é isto mesmo que nós temos que ter na nossa consciência de cada dia, sabermos qual é o nosso lugar no corpo de Cristo, apegarmos-nos a Ele, a este lugar, a esta bênção, a esta oportunidade que Ele nos concede para trabalharmos na obra do Senhor. A mensagem foi dada, não vou pregar, eu quero apenas realçar, pensar a esta verdade absoluta que às vezes está um pouco esquecida na igreja. A igreja também é, na verdade, um ambiente social onde as relações acontecem. Porque onde há o ser humano, há o fator de agregação, não é? Gente quer ver gente, quer ouvir gente, quer contar para a gente. Portanto, isso é absolutamente verdadeiro. Mas, para além da sociabilidade, a igreja é também um hospital terapêutico, onde vai sarar as feridas, proporcionar o bálsamo, que é a palavra de Deus, como um azeite precioso, colocando em formas homeopáticas, um pouquinho a cada culto, um pouquinho a cada domingo, um pouquinho a cada reunião. Além da questão social e do hospital, a igreja é missionária. E é isto que a irmã Patrícia fez, está fazendo, e é isto que nós podemos fazer. No convite a alguém, no convite a um parente, na distribuição de panfletos da nossa igreja, da Betfagé, do boletim. Portanto, nós queremos reativar cada vez mais, cada vez melhor, a missão missionária da igreja. E para finalizar, eu quero ler para vocês um salmo curto, 119, todinho. Não, irmão, tenha paciência, calma. É o Salmo 133, sentadinhos mesmo, nós vamos ouvir. Já alguém fez assim. Calma, relaxa. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, ou do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Fiquemos de pé em nome de Jesus. E vamos orar nesse momento. E vocês podem dar as mãos. Isso. Vamos orar para que Deus possa continuar abençoando a família betfagiana. Isso, uma visão linda. Nesta missão de pregar o evangelho puro e simples, que é o nosso lema no momento. Senhor Jesus, graças nós te damos, porque mais uma vez, Senhor, esta noite, neste encontro de senhoras, neste culto maravilhoso, tu tens falado mais uma vez, através de tua serva missionária Patrícia, para que a tua igreja aqui em Fortaleza, na Betfagé especificamente, desperte, ó Pai, para a busca dos dons, para o saber a posição de cada um de nós no corpo de Cristo, que é a tua igreja. Abençoa, Senhor, abençoa a sua vida, a sua família, os seus filhos, abençoa a tua comunidade, reaviva, realça, Senhor, mais uma vez esta obra no decorrer dos séculos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre e sempre. Amém. Obrigado, a paz do Senhor.